Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família. Feliz 2026, que chega com som alegre. Que você viva o melhor ano da sua vida e viverá. Toma posse de Isaías 54 e viva a glória de Deus como nunca. Eu oro para que você cresça no Senhor com seus. Então, vá para a mesa, vá com a sua família, orem juntos, leiam as Escrituras, se aproximem de Deus com toda a força e construam um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Vocês já estão no programa de leitura da Bíblia em um ano? 3 capítulos diários, de segunda a sexta, 4 no sábado, 4 no domingo. Vocês leem a Bíblia em um ano. Já fizeram o painel da vida dos sonhos? E tem visualizado, declarado, profetizado, concordado. É incrível o poder da concordância. Sim. Um sim na terra é um sim no céu. Nós temos o poder, as chaves do reino dos céus, e podemos ligar aqui na terra para ser ligado no céu. Vamos, Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor, aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, somente os vivos estão no programa de leitura da Bíblia. Estão fazendo o painel dos sonhos, estão visualizando, declarando, profetizando, concordando, ligando aqui na terra para ser ligado no céu, estão priorizando o Senhor, estão focados em coisas relevantes, numa vida que vale a pena ser vivida. E como o Senhor nos chamou para vivermos como adoradores. Eu fiz um povo para me dar louvor. Muitas pessoas procuram pelo Senhor, mas Deus só procura por um tipo de gente. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em verdade, em espírito, em verdade. Em espírito. Não é uma coisa almática. E a verdade, não hipocrisia. Só os vivos. Quem está vivo, louva o Senhor. Eu fiz um povo para me dar louvor. Que escritura. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Porque ele viu a morte de perto, ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele recebeu uma sentença de morte, que foi o rei Ezequias. E agora o Senhor o levanta porque ele ora e a sua oração é ouvida. E por que ele recebeu essa oportunidade? Porque o pouco de fôlego que ele tinha de energia, ele usou para buscar a Deus. A Bíblia diz que na cama, ele virou para o lado quando recebeu aquela sentença de morte. Você vai morrer e não vai viver, põe sua casa em ordem. Ele vira para o lado e falou: meu Deus, tu sabes que tenho sido fiel. E ele fez uma oração curta, mas sincera. Ele não teve forças para se levantar ou para dobrar os joelhos. Foi ali na cama. O pouco de força que ele tinha, ele usou para buscar socorro no Senhor. E a Bíblia diz que o mesmo profeta que foi Isaías, que tinha liberado uma sentença de morte, agora volta
A oração dele foi ouvida tão rapidamente que o profeta não tinha saído das dependências do palácio. E o Senhor já manda que ele volte e diga para ele: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, eu vou te curar, vou dar mais 15 anos de vida. E ele viveu uma glória. Você está vendo? Ele mudou uma sentença. E uma sentença que foi dada pelo próprio Deus. E você vai temer alguma coisa que está aqui fora? Obviamente que não. Você vai fazer o que funciona, a única coisa que sempre funcionou. Quando as coisas passaram a não funcionar no Éden. Quando o homem ouviu a voz errada, porque enquanto ele estava ouvindo a voz de Deus e andando com Deus, a vida dele era perfeita. Quando pararam para ouvir a voz demoníaca, agora estão com medo e se escondendo e são expulsos daquela vida perfeita. Ei, a única vida que vale a pena ser vivida é aquela que é vivida para Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, priorizá-lo, porque o Senhor é a fonte de tudo. E quando eu encontro uma pessoa faminta por Deus, eu encontrei uma pessoa realizada, feliz, produtiva, que acrescenta, que está construindo uma vida inspiradora. Quando eu encontro uma pessoa que é influenciada por Deus, eu encontro uma pessoa produtiva, frutífera. Dá para saber com quem uma pessoa está andando, porque nós somos influenciados. E quando uma pessoa está andando com Deus, ela tem uma vida de oração, de leitura da palavra, porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus para nós. Ela tem uma linguagem diferente, ela fala com convicção, ela fala com segurança. Deixa eu contar uma história para você incrível. O Anderson está na América agora, na nossa igreja em Kissimmee, servindo ao Senhor, a obra ali com a sua família. E ele estava negociando um carro, e eu não vou contextualizar, dar muitos detalhes, mas de repente ele chega naquele lugar para negociar com aquele homem e vê a mulher do homem orando e ungindo. E ele olha e aquilo já o chamou atenção. E aí o homem falou: a minha mulher é cristã, nós somos cristãos, e ela ora e unge tudo e tal, e achando, querendo talvez até dar uma explicação, né? Não sei qual é a fé desse homem aqui. E aí o Anderson, nossa, não, maravilhoso, ficou encantado com aquilo e já, inclusive, foi percebendo que aquilo era algo de Deus, porque ele tinha orado para que Deus o encaminhasse, colocasse no lugar certo, com as pessoas certas. Muito bem. Passa um pouco ali, conversando, ele percebe que a linguagem daquela mulher era muito assim. Ele foi identificando, porque ele ainda falou com a esposa, com a Iana. Ela fala como a bispa. Mas ouça isso aqui. Aí ele vira e fala assim para ela: nossa, né, a senhora fala de uma maneira assim, é uma linguagem que parece com a nossa. Olha, assista. Ele indicou o programa Mudança de Vida hoje, porque a senhora vai identificar muito, porque é muito parecido. A mulher vira e fala assim: programa Mudança de Vida da Bispa Cléo? Mas eu acompanho ela. Eu faço as minhas pregações com base nas mensagens dela.
Gente, ele ficou assim com a Iana, porque a mulher, desde o início, ele já chega e pega a senhora ungindo e orando. Ele começa a conversar e a ouvir. Era uma linguagem familiar. Por quê? Eu nunca estive com ela, nunca esteve comigo. Mas ela ouve, de acordo com ela acompanha todo o meu trabalho. Cultos, mensagens, ela está envolvida neste mundo. E ela fala a língua. Ele ficou encantado e ansioso para me contar essa experiência que foi marcante para ele, para a Iana. Então, olha só. Você quer saber com quem uma pessoa está andando? Você quer? Olha o estilo de vida dela, olha como ela fala. Uma pessoa que está cheia de Deus. Está aqui um homem cheio de Deus. Os vivos, somente os vivos te louvam. Como hoje estou fazendo. Eu vi a morte, mas eu estou usando a minha vida para adorá-lo, para engrandecê-lo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Olha como os pais usam a vida para ensinar os filhos sobre a fidelidade de Deus. Se todos os pais tivessem fazendo isso aqui, ó, usando a vida para adorar, o coração que bate, tudo funcionando, está respirando e tudo vem de Deus. Se todos estivessem fazendo a mesma coisa que Ezequias, adorando, louvando e contando a fidelidade, sobre a fidelidade de Deus para os filhos, nós teríamos famílias fortes, consequentemente, igrejas fortes e uma sociedade forte. É a falta deste estilo de vida aqui que tem feito tudo desabar. É por isso que nós encontramos pessoas fracas, famílias fracas, descendência fraca, igrejas que amornaram uma sociedade arruinada. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ele falou para aquele homem que disse: eu quero segui-lo, mas primeiro eu vou lá enterrar o meu pai. E Jesus olha para ele e diz: ei, me segue. E deixe os mortos enterrarem os mortos. Sabe, enquanto algumas pessoas não decidirem seguir Jesus de verdade e deixar de vez essas coisas mortas, deixe os mortos enterrarem os mortos, deixe essas coisas mortas. Enquanto decisões não forem tomadas, a decisão de colocar o Senhor em primeiro lugar e deixar tudo isso, ainda muitos vão continuar perdidos, infelizes, e já no início de um ano novo com uma promessa incrível, desperdiçando a vida, desperdiçando tempo. Porque, infelizmente, a gente encontra pessoas assim, ó, no início já do ano, o ano cheira novo, é um bebê, é uma nova oportunidade, é uma promessa única. E, às vezes, encontramos pessoas jogando a vida fora, o tempo fora, com coisas inúteis, com coisas mortas. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Nós fomos chamados para viver pelo Espírito,
andar no espírito e não pela alma. Porque você é um espírito, tem uma alma e mora num corpo. E se esse espírito está morto porque está totalmente separado de Deus, nada vai satisfazer. Porque a alma, ela incha. Ela é orgulhosa. Ela é oscilante. Pessoas almáticas são egoístas, orgulhosas, oscilantes, inconstantes, insatisfeitas, vazias, fúteis. Vivem envolvidas com coisas que passam. Vivem correndo atrás do vento, atrás de coisas que passam, que só causam vazio e uma grande insatisfação. É por isso que a vida de algumas pessoas não tem sentido. Alguns estão falando igual Salomão quando se perdeu de Deus, perdeu o propósito. É tudo uma grande inutilidade, nada faz sentido, é tudo um grande vazio, é correr atrás do vento. Quer dizer, eu fiz um monte de coisas e no final não atingi, eu continuo vazio, insatisfeito, porque a única coisa capaz de preencher a gente é Deus. Relacionamentos são limitados. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ele não pode preencher de verdade a sua vida. Pode encher a sua vida de coisas, mas não de paz e alegria. Você pode ter uma alegria momentânea de ter conquistado alguma coisa, mas quantas vezes eu ouvi gente contar que foi perdendo o prazer, comprou algo, tirou um carro zero que sonhou a vida inteira, estava ali todo realizado, de repente aquilo já perdeu a graça, já não alimentava mais, não fazia sentido. Porque coisas não podem alimentar a nossa vida de verdade. Elas podem resolver algo momentaneamente, olhe lá, mas não dar plenitude, realização, segurança, confiança, energia de verdade. Tem gente que tem tudo, mas não tem alegria, não tem paz, não tem energia, não tem esperança. Vivem fugindo ou fogem viajando. Gente, eu atendo. Nós falamos com pessoas. Tem gente que vive em fuga. Ele não sai de shopping, comprando é para fugir. E quando ele não aguenta mais e não tem mais nada para comprar, aí ele se dopa de medicamentos e dorme. Nós temos casos de pessoas que chegaram a dormir 3 dias seguidos. Entendeu? Por quê? Porque queriam fugir. Fugir. Gente que ficou lá, se trancou em casa e só ficou ali em séries, comendo, e não queria ver nada, falar com ninguém. Naquele desespero e alimentando pensamentos de morte. Ei, chega de se envolver com obras mortas. Chega de viver um estilo de vida vazio, fútil, inútil. Chega de correr atrás de coisas que estão abaixo do sol. Você quer realização, busca o que está acima do sol, que é Deus. Você precisa de algo mais. Nós já ouvimos homens que passaram a vida perseguindo romances, relacionamentos, sexo e mulheres bonitas, incríveis.
vocês estavam lá vazios, medicados, infelizes, envelhecendo, correndo atrás de uma vida que não é sustentável. Chega de perseguir um negócio que não é sustentável. Porque construir, você pode construir, mas talvez só na areia. Tudo que você passou a vida construindo é na areia. Não tem sustentação, não é sustentável, não tem realizado você. Deus está te chamando para uma vida profunda. Vamos para águas profundas. Ele está chamando você para algo muito superior a tudo isso que talvez você chama de vida, mas aí no fundo você sabe que não é sustentável. Você sabe, talvez você está rodeado de pessoas vazias. Você ouve, talvez como eu já ouvi gente dizer, um dia eu estava na mesa, e a mesa ali lotada de gente considerada bem-sucedida, mas os assuntos eram tão vazios, só coisas fúteis, inúteis. Aqueles homens só sabiam falar da mulher que saiu tal, do que tinha feito, dos seus movimentos e eróticos e do que comprou. Não tinha nada que acrescentava, era dinheiro, sexo e o que eu vou comprar e tal relógio, não sei. E eu olhei para aquilo. A pessoa falou, o homem falou e disse: que angústia que isso está me dando. Eu não quero mais isso aqui para minha vida. Eu preciso mudar minha vida. Eu preciso de algo maior. Eu não quero mais. E diz que ele ali mesmo fez uma oração. Deus, eu preciso encontrar algo que realmente é de verdade. E foi quando encontrou esse programa. Ei, chega de viver uma vida rasa, sem fundamento, como o salmista disse. Se os fundamentos forem destruídos, que pode fazer o justo? Se você não construir na rocha que é Jesus, tudo que você levantar, cedo ou tarde, vai ruir, vai cair, e você vai descobrir que você subiu a montanha errada, que você correu atrás do vento, que você fez muitas coisas, mas no final está aí realizado e frustrado. O ano novo chegou e você pode fazer tudo novo. E só tem um jeito, começando por Jesus. Ele é a saída, Ele é a porta, Ele é a resposta. Ele é tudo que você precisa, tudo que eu preciso. Nele nós encontramos realização plena. Levante-se, porque você sabe que Deus está falando com você e te chamando. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pelo teu povo, eu oro, Senhor, por todas as pessoas que estão comigo e peço que esta palavra tenha inundado os corações, dado direção, colocado luz, dado discernimento, dado consciência, que ela esteja vendo e discernindo perfeitamente o que o Senhor está falando com ela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, e eu peço que todos estejam se vestindo de um manto
de discernimento e passando por um batismo de consciência. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo prosperidade e abundância na vida destes fiéis semeadores, e onde esse programa estiver chegando, que o teu povo passe por um batismo de visão, de consciência, de discernimento, de coragem, para romper com um padrão raso, pequeno, fútil, inútil, que não preenche nada, porque o vazio do nosso coração é do tamanho do Senhor, e o vazio da nossa vida é do tamanho do propósito da nossa vida, da nossa missão, e que essa pessoa entenda isso e se aproxime do Senhor hoje, agora. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E amanhã a reunião das primícias para a família amada de Deus. Levante-se, pegue sua família, traga um convidado e vamos amá-lo, honrá-lo, louvá-lo como o rei Ezequias, porque só os vivos te louvam. Conta com a gente. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Dia 25 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2026 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça com todas as suas forças e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Feliz 2026!